A nossa homilia hoje, a nossa reflexão hoje, claro, não podia ser diferente, né? Tem como ponto de partida e ponto de chegada o Pentecostes, né? Estamos encerrando o tempo pascal com essa solenidade. E para refletir um pouquinho sobre o que isso significa na nossa fé, eu queria retomar com vocês duas coisinhas. A primeira delas é pensar, o ano passado eu fiz isso, mas eu faço questão de retomar, porque a gente não recorda de tudo, de retomar a conexão entre a liturgia de ontem e a liturgia de hoje, porque foram duas liturgias. A missa da vigília ela é outra missa, tem outros textos, então vou retomar aqui a conexão entre a liturgia de ontem e a liturgia de hoje, a partir das duas primeiras leituras, a de ontem e a de hoje, e depois, no segundo momento, nós vamos fazer uma reflexão focada um pouco mais naquilo que é o dom primordial do Espírito Santo, que é a unidade na diversidade, coisa que a gente precisa refletir muito, né? Porque nós buscamos muita uniformidade, né? E a uniformidade não é um dos dons do Espírito Santo, é um desejo do ser humano, né? O Espírito Santo, e quando a gente fala do Espírito Santo, estou falando da face de Deus revelado por Jesus Cristo, é aquele que respeita cada um na sua intimidade, e a partir daquilo que cada um tem para dar, se constrói a comunidade, né? Nós estamos num tempo em que se busca muita uniformidade. Isso é perigoso para a igreja, né? A igreja ela sempre vai trabalhar com a diversidade dos dons em prol do bem comum, né? E é importante a gente refletir sobre isso. Primeira parte, vocês não tiveram acesso à liturgia de ontem, mas eu conto para vocês. Liturgia de ontem, né, nós tivemos vários textos, mas o texto que eu queria retomar com vocês é o texto de Gênesis, que vai narrar para a gente uma história muito interessante, que é a história da Torre de Babel, que vocês já conhecem, né? E nós vamos fazer um paralelo entre essa história e a história de Pentecostes. Muito simples, para vocês compreenderem e, né, as pessoas que já tiveram acesso a essa reflexão, que possam retomar este conteúdo, né? Lá no Gênesis tem uma historinha da Torre de Babel, que é o homem que quer chegar aos céus, e para isso falava uma só língua, então tinha uniformidade, né? Uma língua, então falava uma só língua. Então, e eles querem chegar ao céu. E para isso eles começam a construir uma torre. A chamada Torre de Babel. E aí é como se Deus olhasse e dissesse assim: vocês querem construir uma torre para alcançar os céus? Não precisa, porque o céu vai descer até vocês. Mas para mostrar que isso não é só tolice como uma ilusão, vamos ver só o que eu vou fazer. Envia um espírito de confusão. E aí é uma explicação de como que nascem as várias línguas na Bíblia, né? É uma explicação mitológica, mas que serve para a gente. E aí a construção acabou, porque se eu peço serrote e você me entrega martelo, se eu peço martelo e você me entrega areia, não tem como construir, né? Tem uma mensagem muito bonita por detrás disso, né? Que é realmente a ideia da palavra criadora de Deus. A única palavra criadora. E por isso nós precisamos aceitar que essa palavra encarne em nós, como encarnou em Maria, e o verbo de Deus se fez carne. E por isso é muito sério, né? A gente precisa fazer com que essa palavra encarne em nós, porque a nossa palavra ela só pode produzir alguns frutos se ela partir da palavra de Deus, que é a única palavra que pode criar, né? A palavra do homem, teologicamente falando, sem a palavra de Deus, ela sempre vai produzir confusões e divisões. A palavra do homem sem a palavra de Deus não constrói. Torre de Babel. Por quê? Porque entre a palavra do homem e o ato existe uma distância que nós chamamos de distância fenomenológica. Que é isso, padre? É a distância entre o que eu digo e aquilo que eu faço ou que eu sinto, né? Aí eu já falei isso com vocês. Eu posso dizer assim, né? Eu te amo e ser uma grande mentira. Somente na palavra de Deus nós encontramos uma identificação entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. O verbo se fez carne. Faça-se a luz e a luz foi feita. Então este primeiro texto é interessante para mostrar isso para a gente. A nossa palavra, desabitada da palavra de Deus, sempre vai causar confusões. Podem olhar, né? A nossa palavra, junto à palavra de Deus, é uma palavra bendita. A nossa palavra sem a palavra de Deus é uma palavra maldita, não constrói.
Ao contrário lá da Torre de Babel, o que nós escutamos hoje na primeira leitura é o fenômeno de Pentecostes. Não havia uniformidade, havia uma diversidade de línguas e o Espírito Santo conduz à unidade a partir da diversidade, né? E isso é um milagre. Qual que é o principal milagre, né? Deus que acolhe cada pessoa com o seu dom e faz com que essa pessoa seja capaz de se comunicar diferente com outra pessoa, e aí nasce aquilo que é a comunidade, né? Então isso é muito importante para nós, né? O cristianismo sempre vai defender aquilo que é a identidade e a diversidade, né? São Paulo disse para nós ontem na carta, hoje na verdade, né, se eu não me engano, o versículo 7, nós refletimos hoje de manhã também, que a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, né? Nós não temos uma posse do Espírito para manipular o Espírito Santo como nós queremos, né? Todos os dons, né, que nos foram dados em vista do bem comum. Isso é muito importante. Então, Torre de Babel, sem Deus não é possível construir. Pentecostes, a partir da diversidade, a força do Espírito Santo, né, produz então essa unidade, não a uniformidade. Nós não somos iguais. Nós temos as nossas diferenças, inclusive na forma de crer que a gente precisa respeitar, né? Isso é um problemão na igreja, né? Eu sempre falo isso. Chama orgulho espiritual, é um perigo, é um pecado. A minha forma de rezar é a certa. A minha forma de crer é a certa. Quem é você para dizer um negócio desse? De onde você tirou isso? Que a sua forma é a certa, né? Problemão. A gente precisa refletir sobre isso, né? Isso não é obra do Espírito. Pode ser de outros espíritos. Segunda parte da nossa reflexão, para a gente ir terminando, eu queria citar para vocês um autor muito interessante, já, né, 260 mais ou menos depois de Cristo, um bispo de Catargo, chamado São Cipriano. Cuidado, não é o Cipriano de Antioquia, porque existem uns mitos por aí sobre os livros de São Cipriano, oração de São Cipriano. Na verdade, esse não é santo da igreja, não. É um mito de um homem que se converte ao cristianismo e está lá em Antioquia. Este Cipriano que eu falo é o Cipriano de Catargo, é um santo da igreja católica, um bispo. E ele falava uma coisa muito interessante sobre a unidade. Primeira afirmação dele, né, que é a divisão e o cisma, ele é diabólico, né? A diversidade é bem-vinda, o cisma é diabólico. A diversidade, a gente pensa diferente e se comunica. O cisma, nós nos tornamos inimigos porque você pensa diferente, né? E o Cipriano de Catargo dizia isso de uma forma muito interessante, e eu vou parodiar. Vocês lembram que lá na crucificação de Jesus, os soldados dividem o manto dele, não é verdade? Rasgam. Mas a túnica é dividida? Não. Eles lançam a sorte sobre a túnica, e aquilo tem um sentido teológico, para dizer que se a túnica de Cristo não é despedaçada, nós vamos viver, né, sempre a busca dessa unidade, né? A unidade eclesial está na túnica de Cristo. Mas olha só o que um outro santo disse por aí. Disse assim, a partir de São Cipriano de Catargo: o que os romanos não fizeram, os cristãos fizeram. Os romanos não estraçalharam a túnica de Cristo, mas os cristãos, com a sua arrogância e com a sua certeza, estraçalharam a cruz de Cristo como leões ferozes, com os seus cismas. Tomei um café semana passada com uma amiga minha e ela me falava uma coisa que eu vou repetir. Eu acho que ela não está aqui não, mas a irmã dela está. Aí fala que eu citei, nota de rodapé, viu? Ela falava uma coisa comigo que me chamou muita atenção e eu quero repetir. Ela falava assim: ô padre, a gente fica o tempo todo falando assim, né? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Não é assim? Porque a messe é grande e os operários, só que os que chegam a gente manda embora, com a nossa arrogância, com a nossa falta de educação, com a nossa impaciência. A gente pede operário, mas quando chega a gente manda embora. E a gente, quando ela fala, a gente está falando da igreja, do padre, tequista, de todos nós. Os cismas e as divisões, eles nascem dentro da nossa igreja. É terrível isso, né?
Isso é realmente, no sentido grego da palavra, diabólico, aquilo que é o contrário do simbólico. Se o símbolo une, o diabolos é aquilo que divide. Isso é realmente diabólico. E como nós dividimos a nossa igreja? Com ideias, com ideologias, com posturas, com olhares, né? Pessoas que se sentem constrangidas, às vezes, a participar de uma missa católica porque ela se sente realmente constrangida, assim, né? E às vezes nem sempre acolhida, né? Tem uma forma de se vestir, às vezes excluída pela sua orientação sexual. São coisas que a gente precisa falar. São coisas que a gente precisa falar, sem medo. Isso é diabólico. Pessoas que se sentem juiz mesmo, né? Sentam na cátedra para apontar o dedo. Isso é diabólico, não pode ser do Espírito. Não pode ser do Espírito Santo. E nós não temos posse do Espírito, hein? O Espírito é uma das imagens mais bonitas. Do Espírito é o sopro, é o vento que você não agarra. Ele sopra onde quer e quando quer. Você não tem posse do Espírito. Não é você quem possui o Espírito. É o Espírito quem te possui. Não é o Espírito que é templo do ser humano. É o ser humano que é templo do Espírito Santo. Está lá em Paulo, né? Só reler. Não existe, né, essa história da posse do Espírito Santo. Então, nessa noite de Pentecostes, depois dessa reflexão sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a gente precisa fazer para que a nossa palavra em Deus seja frutífera, nós queremos fazer o finalzinho da nossa reflexão com um clamor. Pedindo ao Espírito Santo de Deus, né, que já habita o nosso coração, porque se ele não habitasse, vocês nem estariam aqui. Né? Lembram da homilia do domingo passado, quem veio? O Senhor esteja convosco. Senão vocês nem estariam aqui. Vocês nem estariam aqui. Então isso para nós é um dado de fé. É um dado de fé. Então esse Espírito que já está aí soprando, te incomodando, porque uma das coisas que o Espírito faz é te incomodar, ele te tira da caixinha, ele mexe com o seu pensamento. Nossa, eu pensei que isso fosse certo. De repente toma uns tapas na cara, e Deus fala, pensava que era, mas não é. Uma das coisas que o Espírito faz é mexer com você,